para seguir o caminho que é correto. Muito bem. Primeira pergunta, como eu não gostei muito da ideia do irmão Moacir, que foi colocado, e eu acho bastante interessante isso, mas eu não tive esse tempo hábil, irmão Moacir, para fazer esse trabalho. Eu vou começar a pegar os nossos irmãos aqui de surpresa para responder a pergunta. Eu vou começar com o senhor, tá? Que vai falar da primeira pergunta. Segundo o que nós lemos em Romanos 10, também do 1 ao 4, e também o verso 11 ao 18, qual foi o grande erro do povo de Israel? Ele se tornou incrédulo porque não teve oportunidade de ouvir o Evangelho? Boa parte das vezes nós perdemos oportunidade ao não observarmos. Uma das coisas interessantes que a gente precisa saber, e eu sei que todos nós sabemos, é ficarmos ligados nas notícias. Ligado nas notícias. Eu acho que vocês sabem que o sistema Cantareira não tem mais água. Está lá embaixo, abaixo de 10% do volume morto, e o pessoal gastando, o Estado de São Paulo gastando R$30 mil por dia com diesel para tirar água lá do fundo, água podre já, morta. Vocês estão sabendo disso. Vocês estão sabendo também, e foi muito citado aqui, inclusive na quarta-feira, que exercício faz bem, que uma porção de outras, alimentação saudável faz bem, tomar bastante água faz bem. Tudo isso nós vamos observando, e dentro desse conhecimento nós nos colocamos e nós vamos nos corrigindo. Essa é uma forma de ver a situação. O povo de Israel, e nós hoje, temos conhecimento disso faz muito tempo. Nós hoje estamos depois da vinda de Jesus. Nós hoje já vivemos depois do cumprimento da promessa. Foi feita uma promessa que está lá no capítulo 3 de Gênesis. Lá no comecinho mesmo. Daí vem as coisas andando e eles foram ensinados. Eles foram libertos do cativeiro do Egito, que é considerado hoje aquele que se converte, está no Egito, no cativeiro do pecado, e se converte a Jesus Cristo, é liberto do cativeiro do pecado. Eles sabiam disso, tudo isso vem se cumprindo, tudo isso vem andando. O libertador deles, o grande legislador chamado Moisés, e todo mundo sabe a respeito, disse: o Senhor levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele vocês vão ouvir. Houve também, lá desde o capítulo 3, e vem seguindo aí, a situação de um sacrifício eterno, de um sacrifício salvífico, de salvação para todas as pessoas. Então, aquilo que o meu pai falou, que o meu avô falou, e que eu leio todos os dias, eu tenho que me enquadrar nisso. Alguns anos atrás, é bem possível, que se dissesse que o Brasil ia ter um presidente mulher. Hoje nós temos agora 2 mulheres disputando a presidência e o homem ficou para trás. Eu sempre falo lá na minha agência bancária. A minha gerente é mulher, a gerente geral é mulher, os caixas são mulheres, chefe de caixa é mulher, chefe de tesouraria é mulher. Lá tem um rapaz chamado Claudinei. Eu falo: Claudinei, você levanta, acorda. Todo o poder está na mão das mulheres aqui. Se você não acordar e der o grito de independência, já era. Mas é uma verdade. Tudo isso vem sendo falado. Havia sido falado que Jesus viria, o Messias viria. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ficar ligado, desde o começo, nas profecias. Quando Jesus nasceu, né, você sabe disso e pode nos dar muita lição a respeito disso. A quem Herodes foi procurar? Nasceu um menino estranho aí, o negócio não está funcionando, o negócio aí está pegando. A quem ele foi procurar? Ele foi procurar os sacerdotes,
foi no templo procurar o sacerdote, saber, é verdade que nasceu um menino assim, assim, assim? Pode ser ele o rei de Israel? Falando em reino terreno, né? Mas nós falamos, nós pensamos e nós hoje entendemos no Rei Salvador, Senhor dos céus e da terra. Salvação. Agora, eu disse aqui outro dia, naquela mensagem, se eu soubesse, o seguinte: imagina você com 2, 3, 4 irmãos e um deles é o Filho de Deus. É um sufoco, porque isso está acontecendo agora. Um dos teus irmãos é o Filho de Deus. Então, não é fácil. Não é fácil. Padre Zezinho tem uma música que diz: se Jesus voltasse agora, de que lado eu estaria? Então, mas nós hoje já passamos por isso. Mas veja bem, na época, eles deviam estar ligados que esse era o Salvador do mundo. Foi anunciado? Foi. Foi muito explicado? Foi. Os profetas profetizaram a respeito? Profetizaram. Tudo se cumpriu nesse sentido? Tudo levou a crer nisso aí? Tudo levou a crer. Mas eles, e esse é um perigo muito grande que nós corremos, de ficar pegos em pequenas coisas, que acharmos que nessas pequenas coisas existe uma salvação, e a salvação é um contexto muito maior do que isso. Sábado salva alguém? Não salva. Abstinência salva alguém? Não salva. Vir à igreja, chegar aqui 9 horas, salva alguém? Não salva. Então é um contexto muito grande. E nesse contexto, eles não entenderam que o Messias havia chegado e que agora eles deviam continuar fazendo muitas coisas da lei de Deus, como houve uma resposta na lição passada. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça, para a salvação de todo aquele que crê. Então, é um trilho que nos levou até determinado lugar. E a partir dali, daqui uns dias vou viajar, vou até São Paulo, de São Paulo vou tomar outra condução que vai me levar até meu destino. Jesus, a lei, nos trouxe até Jesus. De Jesus em diante, muito daquilo que estava para trás deixou de funcionar, e dali para frente, nova vida. Agora, a lição vai falar muita coisa a respeito, inclusive sobre a emulação, que é um ciúme, né? É insultar, né? Insulta-se, e aí você, como diz o outro, você dá um tratamento de choque, né? Você fala alguma coisa que mexe com o moral da pessoa, e a pessoa reage. E no contexto geral da lição, no final da lição, vai falar a respeito de que aqueles que rejeitaram, muitas vezes podem voltar. Puxa, pensando bem, eu já disse aqui, na época que o Pablo trouxe o curso Luz do Evangelho, eu me rebelei, eu não fiz. Aí eu percebi que muitas pessoas, bem menos, né? Nós sempre somos maiores, né? Mas bem menos sábias do que eu, cresceram assustadoramente. Por que é que eu não fiz? Então, hoje, se tiver, eu vou fazer. Então, a partir dali, eles deviam deixar algo que fica para trás, mas aceitar a Jesus. Porque tudo fazia crer que Jesus era o Filho de Deus. Era um homem. Era um santo. Praticava coisas maravilhosas que, como eles mesmos diziam, ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Então, era o Filho de Deus. Então, as coisas estão batendo. As necessidades, as qualidades estão sendo preenchidas. Morreu, mas ressuscitou. Olha, quanta coisa maravilhosa está acontecendo, e você deixa de crer que esse cara é o Filho de Deus? Você deixa de crer que essa pessoa que derramou o seu sangue, porque tudo vem sendo falado lá de trás, vem sendo preparado para você entender. Conta-se uma porção de coisas, uma porção de metáforas, e aí você vê aquilo acontecendo. Se aquilo está acontecendo, você não pode alegar inocência. Tanto é que os discípulos de Emaús dizem lá,
Mas porventura não nos ardia no coração as palavras que ele falava? Será que não era ele mesmo? Puxa vida, por que é que eu não descobri? Por que é que eu não vi? Então, não foi falta de ser ensinado. Não foi falta de ouvir. Pregação ouviram. Profecias ouviram. Tudo indicava, tudo levava a crer. E eles rejeitaram. Por pura. Muito bem, gente. E o interessante é a história se repetir, né? Então, a gente viu todo esse contexto que foi passado aqui pelo irmão Moacir, e aí que eu falei a princípio, vamos enquadrar o que a gente lê na nossa realidade. A história se repete. Muitas vezes não da mesma forma, mas com outras palavras, com outras atitudes, a história vai se repetindo. Os grandes líderes rejeitaram a Jesus Cristo, mesmo sendo eles conhecedores profundos da lei. Então eles tinham lá a defesa das suas teses, eles tinham lá o conhecimento profundo sobre o Pentateuco, sobre aquilo que era a Bíblia que eles tinham na ocasião. Eles tinham todo o conhecimento, só que queriam interpretar da sua forma. E aí quando a gente começa a querer interpretar a Bíblia da nossa forma, começa um grande problema. Porque eles sabiam que viria um grande libertador da parte de Deus, mas eles queriam que esse grande libertador fosse grande aos olhos humanos, um general de guerra, assim como foi Davi, um grande líder de guerra. Aí de repente aparece Jesus lá, nascendo numa manjedoura, lá no estábulo lá, no coxo onde os animais comem, Jesus foi colocado lá. Não tinha lugar para repousar a sua cabeça, como diz ele mesmo. Isso não pode ser um grande líder enviado da parte de Deus, mas de forma alguma, porque afinal de contas nós esperamos um grande libertador, que aos olhos deles iriam libertar o povo de Israel do domínio romano na situação. Olha a interpretação bíblica à sua própria vontade. Será que nos dias de hoje está diferente disso? Por exemplo, o texto que o irmão Moacir citou, o fim da lei é Cristo. Então hoje a gente tem os desobedientes, que olham para a lei de Deus e falam assim, não, a lei não precisa ser guardada. Aí existem os desobedientes e rebeldes, que lutam contra, e pegam textos bíblicos, interpretam a sua própria vontade e falam assim, não, porque o fim da lei é Cristo. Jesus veio, acabou a lei. Simples, não é fácil. O fim da lei é Cristo. Se Jesus veio, a lei acabou. A interpretação à sua própria vontade. O fim da lei é Cristo, a lei conduz a Jesus Cristo. Hoje mudou isso? De forma nenhuma. O que a lei de Deus faz? Ela me confronta. Me confrontando, ela me leva para Jesus Cristo, porque é o único que pode perdoar os meus pecados. A lei não me perdoa os pecados. Quem perdoa os pecados é Jesus Cristo. Oferecer sacrifício lá no Antigo Testamento não perdoava pecados. O que perdoava pecado era Deus. Ali era a forma deles serem conduzidos até Deus. A Bíblia hoje, com todos os ensinamentos, ela vai nos conduzindo até Jesus Cristo. Então, o pecado é a desobediência, né, que é um estágio, e aí tem a rebeldia, que é lutar contra. Pegar os textos bíblicos e falar não, e começa a lutar e vai batendo na tecla. Olha a rebeldia aí. E a gente tem que cuidar para não ser esse povo obstinado, que olha para a palavra de Deus e ainda tenta interpretar ela à nossa própria vontade, e aí a gente vai cair no mesmo erro do povo de Deus. Muito bem, Adílis de Andrade. Beleza? Pode passar para outra? Você quer ouvir? Muito bem. A severidade das palavras aplicadas por Paulo sobre a nação de Israel, também sobre a postura. Diácono Sérgio, a pergunta 2, que ela vai falar sobre Paulo sendo bastante duro com Israel. Explica a severidade dessas palavras de Paulo ao povo de Israel e sobre a postura de Deus. Quando eu estudei essa lição aqui, eu fiquei até de certo ponto maravilhado, né? Porque eu comecei a imaginar, né? A palavra de Deus, esse texto aqui diz assim: todos os dias estendi as minhas mãos a um povo rebelde. Então eu imagino assim, quando o sol já vai despontar no horizonte, Deus já está abençoando. Olha que maravilha, né? Deus está com as mãos como se um cordeirinho estivesse indo ao precipício e o cajado está ali, basta apenas estender a mão e Deus já vai puxar. Mas esse povo não quer, né? Esse povo não quer. E daí, eu olhando para as palavras de Paulo, há uma certa discrepância, assim, eu não consigo entender se é mais um desabafo ou se é
um puxão de orelha, porque a palavra é clara, está ali. Né? As mãos de Deus estão estendidas, mas o povo não quer, o povo não aceita. Ele prefere ser justificado pelo que ele acha que é o suficiente para dar salvação para ele, do que aceitar o simples fato de que alguém já morreu e que o Cordeiro de Deus já pagou todo aquele sacrifício, os pecados já foram pagos, toda aquela lei, aquelas ordens que apontavam para Jesus já foram cumpridas e agora é apenas crer. Mas é tão fácil demais que é melhor não aceitar. É melhor aceitar o fato de que eu posso fazer alguma coisa para depois eu achar que eu sou bom. Então, Paulo, eu vejo assim como um certo desabafo, um alerta também ao povo: olha, Deus está aí, as mãos de Deus estão aí, e vocês precisam aceitar. É importante também pensar que, mesmo sendo rebelde, Deus está amando. O amor de Deus é tão grande que a mente humana, o coração humano, jamais vai conseguir entender. Né? O povo é rebelde, o povo está se rebelando contra, o povo não está aceitando o convite de Deus, nem as mãos de Deus, mas mesmo assim Deus está amando. Olha só, né? Que maravilhoso que é esse amor de Deus. Então, as palavras de Paulo, ela também aponta, né, o pecado do povo, a rebeldia do povo, a não aceitação do povo, mas também revela o grande amor de Deus e a disposição de Deus em aceitar o povo de volta. Muito bem. O grande problema de tudo isso é que o Evangelho de Deus é muito simples. A salvação em Jesus Cristo é muito simples. Aí as pessoas querem complicar. E o grande problema de Israel foi isso. Você é salvo pela graça. Aceita Jesus Cristo e você vai ser salvo pela graça. Mas só isso? Creia em Jesus e você vai ser salvo pela graça. Jesus já morreu por você. Não, mas não é possível. Eu vou ter que fazer alguma coisa para ser salvo. Não pode simplesmente eu levantar a minha mão lá e falar: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Você foi justificado dos seus pecados. Você entregou de coração. Essa é a pregação do Evangelho. Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador de todo o teu coração. Entrega a tua vida a Ele. Seus pecados foram perdoados. Não pode. Eu tenho que fazer mais alguma coisa. Mas se eu não for lá e oferecer sacrifício, se eu não tiver obras boas, eu acho que tem que fazer mais alguma coisa. E esse foi o grande problema desse povo. Porque Jesus vinha com um evangelho simples, e eles vinham com um caminhão de coisas para se justificarem diante de Deus. A gente sabe que o Bom Moacir falou algo ali que parece que confronta a gente. Porque muitos vão e falam assim: olha, você tem que guardar o sábado para ser salvo. Você tem que ser abstinente para ser salvo. Aí o Bom Moacir falou que isso não é verdade. Porque guardar o sábado não salva ninguém. Ser abstinente não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Agora, eu salvo em Jesus Cristo, eu tenho que fazer aquilo que Deus me pede. E Deus me pede para que eu guarde o sábado. Por amor a Ele, por ser salvo em Jesus Cristo, eu guardo o sábado. Por amor a Ele, por ser salvo em Jesus Cristo, eu sou abstinente, como diz a palavra dele. Por amor a Ele, ser salvo em Jesus Cristo, eu pratico mais um monte de coisa que a palavra de Deus me pede. E isso tem que ser feito com amor. E aí a gente olha para a palavra de Jesus e fala assim: aprendei de mim que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Nós, seres humanos, é que colocamos esse fardo de Jesus como um caminhão. Olha que interessante. Já passo a palavra para o senhor. A palavra de Deus, orientando os israelitas, eles diziam assim, que se eles orientavam eles que eles deveriam ser obedientes a todas aquelas leis, aqueles ensinamentos, para que eles recebessem as bênçãos de Deus. Em contrapartida, a gente tem as bênçãos e as maldições. Se vocês forem obedientes, obedecerem, vocês vão receber isso, aquilo, um monte de coisas. E aí Deus falava o contrário: se vocês desobedecerem, vocês serão cativos, vocês serão escravos em terra estranha. Então tudo isso era orientado. Aí eles passam por um período em que eles são escravos, se tornam escravos na Babilônia. Quando eles voltam para Israel novamente, para Jerusalém, que eles reconstroem a cidade, reconstroem o templo, aí os líderes começam a falar assim: olha, olhando para essa palavra, a gente tem que ser mais zeloso. Aí eles pegam as leis de Deus e colocam mais um monte de leis em cima. Dos 10 mandamentos, que nós conhecemos como as leis de Deus, eles tinham agora quase 600 mandamentos. E aí eles, em cima dos mandamentos de Deus, eles começam a ensinar mais coisas ainda. Deus diz assim: olha, estou batendo bastante nessa tecla, o Senhor fala assim: lembra-te do dia de sábado para santificar, que a gente conhece. Aí vinha o judeu e falava assim: olha, no dia de sábado você não pode nem cuspir no chão,
porque você pode estar correndo o risco de estar trabalhando, regando a terra. Olha, no dia de sábado, você não pode caminhar mais do que a distância de um tiro de pedra. Aí a pessoa tinha que calcular mais ou menos um tiro de pedra e saber, eu posso ir até lá somente. Aí, os judeus pegavam e costuravam seus bolsos para que eles não carregassem coisa nenhuma no bolso, porque poderia correr no risco de, no dia de sábado, estarem carregando peso. Olha que interessante, está vendo como é? Eles eram extremamente zelosos, extremamente cuidadosos com as coisas de Deus, e Paulo trata bastante isso. Mas foram zelosos segundo os seus próprios olhos. Moisés sobe até o Monte Sinai para receber as tábuas de Deus, dos 10 mandamentos, entrega ao povo. Jesus, quando ele vem, ele sobe ao monte e ele começa a mostrar qual era o verdadeiro sentido da lei de Deus. O que ele realmente queria que nós praticássemos. A forma correta como nós deveríamos praticar o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. Olha o monte trabalhando. A gente tem que ser zeloso pelas obras de Deus, mas não segundo os nossos olhos, segundo aquilo que eu acho que tem que ser feito, segundo aquilo que Deus pensou quando entregou, mostrou a sua vontade para a gente. Irmã Bernardina? Paz do Senhor, igreja. Nós temos que pensar o seguinte: as palavras que Paulo falou ali são palavras pesadas. Mas quem falou primeiro foi Deus, né? Deus chamou aquele povo de um povo rebelde. Estendi as minhas mãos, né? Isaías fala isso. Então, quem falou primeiro foi Isaías pelo poder de Deus. Eu estendi as minhas mãos a um povo rebelde. Se nós guardarmos a lei, guardarmos os 10 mandamentos e não crer em Jesus, nós somos rebeldes e somos condenados, ou seja, não ganhamos a salvação. Se nós crermos, mas formos rebeldes quanto aos mandamentos, acontece o que com nós? Vamos ser salvos? Também não. Também não. Eu aceitei Jesus, eu já sou salvo. Se você aceitou Jesus e não teve a oportunidade de guardar a lei, como, por exemplo, eu estou lembrando aqui de um senhor que nós evangelizamos, eu e a irmã Bonifácia, e ele chegou até a ser batizado, mas, aliás, não foi batizado, não teve tempo de ser batizado, ele faleceu. Aí sim, mas nós aceitamos Jesus e temos uma vida toda pela frente e dizemos, eu aceitei Jesus, eu sou salvo, não preciso guardar os mandamentos. A Bíblia diz, não é eu que digo, nem a Igreja Adventista da Promessa. A Bíblia diz que aquela pessoa não vai ser salva, porque tropeçou. Né? Então, por isso que Deus fala que Ele estende as mãos todos os dias a um povo rebelde. Aconteceu só naquela época? Não. Está acontecendo hoje, nos dias de hoje. O povo está aí, pregando a palavra e dizendo que é salvo, mas quando nós vamos falar da palavra de Deus num todo, eles não aceitam. Não, eu já sou salvo, eu sou salvo pela graça. Mas que graça é essa que quebra os mandamentos? Então é isso que Deus fala. Eu estendo as mãos, estendi, né? Está escrito, mas nós podemos dizer, Ele estende as mãos todos os dias a um povo rebelde, um povo que não quer saber de ser obediente às leis
do Senhor. Muito bem, irmão Paulo Andrade. Já que Deus fala, né, e a gente entende isso, Deus falando da rebeldia do povo, o apóstolo Paulo vem falando sobre essa questão da rebeldia. Deus rejeitou o seu povo? Deus rejeitou esse povo? Mesmo tendo eles feito tudo o que fizeram com Jesus Cristo, né, se levantando contra Jesus, se levantando contra aqueles que pregavam o evangelho de salvação de Jesus Cristo, Deus rejeitou a eles? Qual é o plano de Deus para os judeus rebeldes? Olha, eu vejo aqui o apóstolo falando, né, com relação à rejeição, né, e ele faz essa pergunta e ele responde, né, que não, né, porque ele também era judeu, né, ele também era israelita, né. Então, e ele fala nessa situação da queda do povo por não aceitarem, né, não aceitarem. E ele fala que ele afirma que isso foi a riqueza do mundo, né? Então, o tropeço deles, né, foi a riqueza do mundo. Então, nesse caso aqui, eu vejo, parece que a porta se abrindo, né, aos gentios, né? Então, quando o apóstolo fala, ele fala, né, que eles tropeçaram, porque eu até pensando anteriormente ali, quando ele fala, né, que eu estendi minha mão o dia todo, né, a esse povo, né? Será que o dia já se encerrou, né? Então a mão ainda está estendida, né? Então, só que a pessoa, esse povo estava muito acostumado, né, com a presença de Deus, né, e Deus com eles, né, e dando a vitória, e de repente a gente vê que isso acabou se tornando uma oportunidade para que nós também fizéssemos parte, né, desse povo, porque eu acho que a princípio assim eu fico imaginando assim que foi muito difícil de entender, né, um povo totalmente legalista, né, e se orgulhava disso e achava que era autossuficiente, né, com as suas obras era autossuficiente, e eles não entenderam essa questão da graça, não entenderam a questão de Cristo, né, salvar pela graça, né. Então, e com isso, acabaram rejeitando. E eu vejo que isso acabou também trazendo um benefício aos gentios, né? Que, de repente, quando um pessoal que estava totalmente fora dos planos, né, e não era aceito, de repente, né, abre essa porta para eles e já logo de pronto, né, poxa, eles entendem, né, o quanto que era bom essa questão, né, de fazer parte do povo de Deus, e de repente a gente vê que eles aceitaram. Então parece que eram pessoas que estavam sedentas e que já aceitaram de prontidão, né? Então só que eu vejo assim que a mão de Deus ainda continua estendida ao povo judeu, que a gente vê ali que quando o apóstolo, ele faz uma referência lá ao profeta Elias, né? Quando o profeta Elias achava que ele era o único, né? Ainda tinha, acho que 7 mil, né? Que não tinham dobrado os seus joelhos a Baal, né? Então sempre tem assim, tem muita gente, teve muitos que rejeitaram, mas teve muitos que entenderam, né, o propósito de Deus, né? Entenderam o evangelho, né? E que aceitaram o evangelho e que continuarão aceitando, né? Então a mão de Deus, eu acho que está estendida a todos. Só que foi uma oportunidade de que a gente também viesse fazer parte e tivesse o mesmo privilégio de fazer parte da Israel espiritual. Muito bem, olha a interpretação da Bíblia mais uma vez. Deus, quando chama Abraão, ele fala assim, ó, em ti serão benditas todos os judeus da terra? É isso que Deus falou? Todas as famílias da terra serão benditas. Qual era essa bênção? Não era Jesus Cristo? Será que Jesus Cristo nasceu só por causa dos judeus? Olha João 3,16, porque Deus amou o mundo. Não
a esfera terrestre, mas amou aqueles habitantes, a todos que já haviam nascido, a todos que estavam vivos naquela época e a todos que iriam nascer. Nas palavras de Jesus a gente pode entender isso, né, quando ele está dando o seu discurso final lá. Oro não somente por vocês que estão ouvindo, mas por aqueles que vão ouvir e vão crer nesta palavra. E aí acontece o quê? Para o povo israelita, tomou essa palavra como eles eram os queridinhos de Deus, era tudo para a gente, é tudo para nós, eu sou judeu, é tudo para mim. E os gentios? Os gentios são imundos. Olha o trato que ele tinha para com os gentios, são imundos. Tá? E aí o que acontece? Jesus tinha outro plano, Deus tinha outro plano, a salvação era para todos, eles achavam que era só para eles. E agora vem um evangelho sendo pregado para os gentios, dizendo que eles têm direito à salvação. Eu não posso aceitar isso. Os olhos humanos, olha os olhos humanos o que ele faz. Nós julgamos as pessoas e dizemos assim, esse não tem chance de salvação, esse até Deus já rejeitou ele. Outro dia eu ouvi a história de um pastor, ele contava para a gente lá no seminário, que ele já era missionário, a sua mãe já era evangélica, já tinha aceitado Jesus, e o seu pai sempre foi contra os pastores que iam visitar, aceitava a visita dos pastores, mas se começasse a falar em Bíblia, eles já cortavam o assunto. Durante 35 anos de casamento, essa mulher orou pela conversão do seu esposo, e ele nunca quis saber do Evangelho de Jesus Cristo, nunca quis saber de ler a Bíblia, nunca quis saber de receber uma visita, de aceitar um convite para a aceitação de Jesus. Ele, nas palavras desse pastor, eu já tinha deixado meu pai de lado, nem lutava mais pela conversão do meu pai, mas a minha mãe orava pela conversão do meu pai. Ele caiu em uma doença, foi para o hospital, já não conseguia mais falar, de tão fraco e já em idade avançada que estava, e poucos dias antes dele morrer, ele chama a esposa e fala bem baixinho nos ouvidos, porque ele já não tinha força para falar. Ora por mim, porque eu quero aceitar esse Jesus que você pregou para a minha vida inteira. O filho já tinha largado. Eu penso que no dia da volta de Jesus, e o Senhor nos dando a graça de sermos salvos, sermos transformados, a gente vai ter muita surpresa. Aquele cidadão, que de repente a gente olhava e falava assim, esse aí, a vida inteira lutou. Eu conheço um líder de igreja, que ele durante muitos anos foi líder de uma das maiores igrejas do Brasil, que ele morreu dizendo, e eu não creio, não sou demagogo, mas eu sei que a doutrina desse pessoal, eles vão contra os princípios, os mandamentos de Deus. E a gente sabe que é fundamental os mandamentos de Deus. E ele morreu segurando nos seus líderes que estavam ficando para ele, falando, não mudem a doutrina da nossa igreja. Não mudem a doutrina da nossa igreja. A gente vai ter muita surpresa na volta de Jesus. Muitos que nós dizemos assim, mas esse aí já está com o lugarzinho dele lá no céu. Mas esse aí, olha, de forma nenhuma, o dia que Jesus voltar, ele vai cair torradinho. De repente, esse que a gente olha e fala assim, vai cair torradinho, vai estar sendo transformado e subindo lá. De repente, eu me julgo assim, o dia que Jesus voltar, eu vou subir com ele no céu, e Jesus vai olhar para mim e falar assim, muito bem, hein? Eu não vou suportar ver a face de Jesus. Essa era a atitude dos judeus, imaginavam mais ou menos isso. Somos nós, só nós. Mas a palavra de Deus era, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pastor João Seabra, pode ser a quarta? O Moacir quer falar aqui. Fale sobre os planos de Deus para os judeus rebeldes. Você lê o livro de Atos, vê aquela situação maravilhosa de gentios aceitando Jesus, mas sempre no final, muitos judeus e muitos sacerdotes aceitaram a fé. Então Deus tem um plano para os seus escolhidos. Você é rebelde até o dia que Deus tratar do teu caso. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus nos ama como somos. Mas nos ama tanto que não nos deixa como estamos. Ele nos melhora. Tem um verso que diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram,
tudo se fez novo. Tanto é que essa carta de Paulo aos Romanos, ela fala, usando até hipérbole, mais de 1000 vezes em justificação, em justiça de Deus, justiça dos homens. Deus é justo para com cada um de nós. E se nós temos a nossa sinceridade de coração, Ele nos abre o entendimento para que vivamos. Primeiro passo, justificação. E depois você tem uma vida inteira para ir para a santificação, que é o teu comportamento, como Jesus se comportou, como os discípulos de Jesus se comportaram, e que muitas pessoas hoje na face da terra se comportam também. Jesus encerrou a situação de lei, mas ele disse para muitos, vai, não peque mais. Então você tem que viver uma nova vida, né? Ao aceitar Jesus, você tem que viver uma nova vida. Essa nova vida é o quê? São as leis que nós precisamos nos enquadrar dentro delas. Muito bem. Pastor João Seabra, comente sobre o alerta de Paulo aos gentios e a promessa que apresenta à nação de Israel endurecida. Muito bem, então eu vou me valer do próprio texto bíblico. Eu não conseguiria responder com tanta clareza, né? Como a gente encontra aqui no próprio texto bíblico, né? Sobre o alerta e também sobre a promessa para Israel, a nação endurecida. Então, observe. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Ok? Então, mais claro, né? Do que isso, impossível. Então, nada de nos gloriarmos, a não ser a misericórdia de Deus, né? Porque o temporário endurecimento de Israel resultou em benefício para a gente, né? Mas Deus, no tempo oportuno, salvará todo Israel. Não no sentido de que seja cada indivíduo israelita, né? Mas que todos terão novamente a oportunidade para serem enxertados, né? Na oliveira verdadeira que é Cristo. Muito bem. Quando Jesus ele conta uma parábola, ele exemplifica toda essa situação em que Paulo quer trazer. A parábola do rico e do Lázaro. Jesus conta essa parábola para ilustrar que para os judeus vieram tudo. Tudo veio para a nação israelita. Quando ele começa a falar desse homem rico que é exemplificado pelos judeus, e não tem outra interpretação para essa parábola a não ser essa, tudo veio para os judeus. As leis, os ensinos, os profetas da parte de Deus veio para os judeus. Deus chamou quem lá no Monte Sinai? Moisés, que era o líder judeu. Entregou as tábuas dos 10 mandamentos que expressavam
a moral de Deus, entregou na mão deles. Sigam isso. Deus deu um código de leis para os judeus, porque mostrou, olha, eu quero que vocês vivam dessa forma. Leis sanitárias, né? Leis de interesse à saúde, lei de trato com as pessoas. Deus entregou para eles, não entregou para outros povos. Para culminar com tudo isso, veio Jesus que nasceu no meio deles. Toda a riqueza espiritual estava para os judeus, não foi para os gentios. Mas só que eles rejeitaram. E aí veio o pobre, que comia das migalhas. Por quê? Porque muitos até se achegavam aos judeus. Tinha todo um procedimento para se chegar a se tornar um judeu. Mas viviam comendo das migalhas, daquilo que sobrava, daquilo, porque dentro das escolas judaicas, eram os filhos judeus que iam lá estudar e aprender as leis e a defender as leis lá. Eram os judeus que estavam lá. Dentro da adoração no templo, existia o pátio em que os judeus, lugar onde os judeus, só os judeus podiam entrar. E comendo das migalhas, lá do lado de fora, existiam os gentios, que ficavam, imaginem vocês têm o privilégio de estar aqui dentro da igreja hoje, aconchegados nos seus assentos. Daqui a pouco nós vamos ter músicas de adoração a Deus, ouvindo boas músicas, ouvindo a palavra de Deus. Nós somos os judeus. Aí os gentios, se eles querem ouvir tudo isso, eles têm que ficar lá longe, lá à beira do campo, lá, tentando ouvir o que está saindo daqui de dentro. Isso eram as migalhas. E Jesus conta essa parábola. O rico, os judeus, o pobre, os gentios. Então eles tinham isso para se envaidecer, usaram tudo isso para se envaidecer, achar, é tudo para a gente. Mas os planos de Deus eram outros. É tudo para o mundo. A oportunidade é para todo mundo. Quando, mesmo eles sendo rebeldes, como nós falamos em toda esta lição, Deus tem planos, tinha planos e tem planos para eles, até a volta de Jesus. Tem planos para eles. É a nação que Deus escolheu. Quando Pedro faz o seu primeiro sermão, não eram israelitas que estavam lá ouvindo? O texto fala que era de várias nações, eles se achegaram para aquela festa, porque afinal de contas, a festa que estava acontecendo no dia de Pentecostes ali, era uma festa judaica. E aquela multidão que ouviu Pedro dar o primeiro sermão e chegaram para Pedro, e agora o que nós vamos fazer? Arrependam-se e sejam batizados. Para quem que estava falando? A salvação chegando aos judeus. Tem um site que eu gosto de acessar, que é de judeus convertidos ao cristianismo, e eles melhor do que a gente para entender de hebraico. E eles melhor do que a gente para entender de grego, que são as línguas que foram escritas, o Velho e o Novo Testamento. E outro dia eu estava buscando um material deles, e eu fui olhar para uma interpretação que eles dão, que ele fala assim, olha, quando Paulo estava escrevendo isso, ele estava escrevendo para mim, que sou judeu convertido. Quem não é judeu convertido, não vai entender o que Paulo estava falando. E aí ele trouxe de uma forma assim que eu pude entender o que aquele texto queria dizer. Olha Deus me abençoando através dos judeus. E hoje, em muitos países, os judeus são massacrados, a intolerância religiosa, porque afinal de contas, o que as pessoas dizem? Você chega para as pessoas de fora e se pergunta, quem matou Jesus? Ah, foi os judeus. Não é isso que eles dizem? Foi os judeus que mataram Jesus. Foi eu que matei Jesus. A Bíblia fala que foi pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Não é transgressão dos judeus, não. É nossas transgressões que ele foi ferido. E pelas suas pisaduras é que nós somos sarados. Não é só os judeus, não. Não é só os judeus que vão para os céus pela morte de Jesus, somos nós. E aí chega para o povo aí fora e fala assim, quem matou Jesus? Ah, foi os judeus. Foi coisa nenhuma, foi nós. Nós que nascemos nesse mundo, que nascemos sob o jugo do pecado, nós matamos Jesus pelas nossas transgressões. Então, nada de se envaidecer os judeus, porque eram para ele, e nada de se envaidecer nós, que somos a oliveira braba, que foi enxertado na oliveira verdadeira. Deus tem planos para os judeus, Deus tem planos para todos nós. Deus tem planos para todos aqueles. Naquela multidão vista por João lá no céu, lá no capítulo 7, uma multidão a qual não se podia contar. Lá não tem placa de igreja naquela multidão lá. Lá não vai ter ninguém. A semana que vem vai ter o encontro da RUMAP. Geralmente nesses encontros da RUMAP as igrejas vão com as suas camisas, né, dizendo a qual igreja pertence.
Lá no céu, gente, não vai ter gente com camisa verde e amarela, não, para mostrar que é brasileiro. Lá no céu não vai ter ninguém com camisa da Itália, ninguém com camisa da Alemanha. A Bíblia fala que lá estavam todos trajando vestes brancas. Não tinha nacionalidade ali, não. Ali tinha aqueles que chamaram ao Senhor Jesus de meu irmão, que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Não tinha nação ali, não. Ali tinha o povo de Deus. E se eu sou o povo de Deus, eu vou ser contado naquela multidão, de número tão grande, que João fala assim, uma multidão a qual não se podia contar. Tão grande. Tinha judeu ali, tinha brasileiro, argentino, tinha gente de todas as nacionalidades, a qual a promessa de Deus lá atrás, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Glorifiquemos a Deus por demonstrar sua misericórdia apesar da rebeldia. A pergunta 5 fala assim, existe algum motivo para nos gloriarmos diante da nossa salvação? Se existe ou não existe? O que fazer diante desta verdade? O que você acha, Valdir? Existe motivo para nos gloriarmos diante da nossa salvação? Pela que a gente leu na lição aqui, não existe de maneira alguma nós estar nos gloriando, porque ela é pela misericórdia de Deus. Então nós temos que dar glória a Deus, não nós estarmos gloriando. Senão vai acabar acontecendo igual aconteceu com o povo de Israel. Um povo santo, bateu no peito, e vocês aí de fora, estão aí de fora, lá de fora. Então nós temos que, como eu fui justificado por Jesus Cristo, cada um lá de fora que eu olho com o meu coração, eu olho com amor para Ele. Então, de maneira alguma, nós temos que glorificar o nome de Deus todos os dias da nossa vida, até a vinda de Cristo, ou até nós partir dessa vida, o tempo todo. Ontem eu estava saindo na hora do almoço e tinha um grupo de pessoas assim, e saí na porta da empresa, assim, depois do almoço para fora, eles estavam falando, um era católico, o outro era assembleia, estava uma porção de gente assim, e começaram, eu parei assim, eu olhei do lado, escutei assim, aquele vulto ali, eles falando sobre igreja. E eles estavam, cada um puxando, daí um, que parecia ser católico, ele falou assim, olha, o Deus que age na igreja A, B, C, C, lá o D, é o mesmo Deus. Aí eu cheguei, gente, não é por aí que vocês estão discutindo igreja A, B ou C. A gente tem que olhar para uma coisa. Todos nós carecemos da graça do Senhor Jesus Cristo. Eu falei, não é da igreja tal. O que acontece dessa diversidade de igrejas que tem, só tem um motivo. Cada um quer interpretar a Bíblia ao seu querer e não ao querer de Deus. Então, vocês procurem analisar e ver, analisar, estudar a palavra de Deus, não contradizendo a palavra de Deus. Vocês vão encontrar a igreja certa, vocês vão caminhar no caminho certo, mas carecemos de Jesus Cristo, primeiramente. Muito bem, nada de se gloriar. Gente, a morte de cruz era a morte mais vergonhosa da época. Imagine que tranqueira que eram aqueles dois cidadãos que foram crucificados com Jesus para estar merecendo morrer na cruz. Era vergonhoso, porque ali, nesse texto bíblico, os três ficaram apenas um dia na cruz. Mas os que eram mortos na cruz, eles ficavam até semanas pendurados ali no lugar, com o seu crime sobre a sua cabeça, para que as pessoas passassem e olhassem aquele camarada agonizando ali. Ali era explícito por que ele estava morrendo, por que ele estava sendo castigado com aquela vergonha. Que mérito tinha naquele cidadão para Jesus falar assim, olha, certamente estarás comigo no paraíso. Alguém pode questionar a salvação dele, se o próprio Jesus falou, certamente estás comigo no paraíso? Será que era gente boa enquanto estava fazendo
não estava preso na cruz? Que mérito teve nele? O de defender Jesus perante o outro? Não existe mérito nenhum em nós. Eu não posso bater no meu peito e falar, Jesus, o Senhor tem que me salvar, porque desde que eu nasci eu sou guardador do sábado. Jesus, o Senhor tem que me salvar, porque desde que eu nasci eu sou abstinente. Eu não faço mais do que a minha obrigação. Porque a salvação é em Jesus Cristo e não há mérito nenhum em nós. O que nós temos que fazer é aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Todas as outras coisas que nós vamos fazer é o processo de santificação que vem após a justificação. Aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? De todo o teu coração? Foi justificado. Ah, agora eu posso viver do jeito que eu quiser? Não. Agora vem um processo de santificação, que é o que a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Guardar os mandamentos de Deus faz parte do processo de santificação. Ser abstinente faz parte do processo de santificação. Você ajudar os necessitados faz parte do processo de santificação. Tudo aquilo que a gente faz, que a Bíblia nos pede, faz parte do processo de santificação. E é um dever nosso. Não conta ponto para dizer assim, Senhor, olha, aquilo que Jesus faz o exemplo, lá chegou o fariseu, lá chegou o judeu lá e bateu no peito lá e falou, Senhor, olha, eu dou esmolas, eu contribuo. Aí chegou o outro e falou, Senhor, me perdoa porque eu sou mais indigno dos homens. Qual a oração que foi respondida? Que foi ouvida? Nada de bater no peito e querer acreditar a si a salvação. Toda a glória e toda a honra é a Deus. Tudo que a gente faz por ser salvo em Jesus Cristo. Amém? Senhor, eu vou na tua igreja, Senhor, sábado de manhã pode estar um frio que for, mas eu estou lá. Você faz isso porque você é salvo em Jesus Cristo. Porque você tem o prazer de estar na presença de Deus, junto com seus irmãos que um dia vão estar lá nos céus, naquela multidão lá que João pôde ver. Então nós fazemos aqui um ensaio para estar lá. Diante da beleza e da sabedoria do plano de Deus, o que é mais inteligente fazer? O que é mais inteligente fazer diante da beleza e da sabedoria do plano de Deus? Não é assim. Diácono Sérgio. Completando um raciocínio seu que você acabou de mencionar aí, a nossa justiça, que nós fazemos, os nossos atos, as nossas ações em prol dos necessitados, alguma coisa assim, não é a justiça. Deus não vê como justiça, como crédito. Nós não vamos, pelas nossas ações que nós promovemos, nós não vamos juntar créditos nos céus, né? Jesus já pagou, só através dele. Isaías, eu olho para Isaías 64, versículo 6, se eu não me engano, ele diz que toda justiça humana é visto como trapos de imundícia. Então, para Deus, Deus olha e vê, puxa, mas isso aí não é nada, é algo sujo, nojento, é algo que não tem valor. Né? Nós não podemos nos promover e dizer, por isso que eu fiz, eu tenho crédito com Deus. Não, né? Não gera crédito nenhum. O único crédito é Jesus Cristo. Muito bem, Ezequiel. Diante da beleza e da sabedoria do plano de Deus, o que é mais inteligente fazer? E aí vem um negócio, né? Você tem feito? Mas cada um tem que responder, não tem a pergunta, é direta. Eu me lembro, fazendo uma vinculação desse texto com o profeta Ezequiel, quando ele recebe a missão de ser atalai, e quando ele olha, os anjos bradam em grandes vozes, dizendo, louvem a Deus, céus e terras, exaltem e glorifiquem ao Deus Criador. Se nós fomos salvos, se nós fomos resgatados do pecado, se nós fomos enxertados na raiz que é Cristo, o que me resta fazer? Glorificar esse Deus, fazer o que os anjos pediam, honrar, glorificar, magnificar, adorar, enfim, o que mais eu posso fazer? Nada do que eu vier fazer vai fazer diferença entre o amor de Deus para comigo e os meus compromissos para com Deus. Como já foi falado até pelo Sérgio, por todos vocês, né? Nada do que nós fizermos vai mudar o amor de Deus para comigo. Pode afastar eu de Deus, mas Deus vai estar ali sempre de braços prontos, sempre de coração. Veja, Deus é misericórdia e justiça. É isso que Paulo nos traz na carta de Romanos. A sua misericórdia me buscou, me enxertou. Tem que fazer de tudo para estar ali. Né? Agora, isso se transforma de que forma em minha vida? Em glorificação, em honra, em adoração,
em procurar agradar a Deus, em procurar honrar a Deus, não como homem natural, mas como homem espiritual, homem este onde Deus habita, onde o Espírito Santo faz morada. Celso, prepara para mim o texto de Romanos 11, do 33 até o verso 36. O que eu acho interessante nesse texto aqui é que Paulo vem dando as orientações. No capítulo 10 ele veio falando a respeito da pregação do Evangelho, da aceitação dos judeus, da rebeldia dos judeus. No capítulo 11 ele começa falando a respeito disso que nós estudamos da manhã. E parece que ele vem numa empolgação tão grande, que ele tira esses finalzinho aqui para glorificar a Deus. Ele chega num estágio de ver a sabedoria de Deus e ver o cuidado de Deus e olhar para ele, eu sou judeu e Deus me aceitou. E aí ele começa a dizer essas palavras. As profundidades da riqueza de Deus, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez o seu conselheiro? Ou quem lhe deu o primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. O que você deu para Deus? Para que você possa pedir recompensa? Existe uma teologia hoje que diz que quanto mais você der para Deus, mais você vai ser recompensado. Será que Deus precisa de alguma coisa sua? Minha é a prata, meu é o ouro. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele existe. Quem deu primeiro ao Senhor para que possa ser recompensado? O que eu dei para Deus para que Jesus viesse morrer em meu lugar? O que eu posso chegar para Deus hoje e dizer, Deus, você tem que me salvar, porque eu... É graça, isso é graça. Isso é a misericórdia de Deus. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, gente. Olha só a palavra de Deus chamando a nossa atenção. E a gente tem que olhar para essa riqueza do plano de Deus para a salvação e saber que não existe mérito nenhum em nós, não existe esforço físico nenhum em nós para sermos salvos. É simplesmente dizer, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Quando eu faço isso, os meus pecados são justificados diante de Deus. Quando eu falo, Senhor, eu quero que o Espírito Santo venha fazer morada dentro de mim, aí tudo aquilo que os homens hoje dizem ser muito difícil de ser praticado, porque guardar os mandamentos de Deus é muito difícil, porque praticar aquilo que a Bíblia manda é muito difícil, mas quando eu digo, Espírito Santo, faz morada dentro de mim, aí vem o Espírito Santo e começa a me ajudar a praticar tudo aquilo que Deus quer que eu esteja praticando. Porque não é esforço humano, é o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas. Porque Ele sabe o quanto eu posso ser trabalhado e a medida que eu posso ser trabalhado. Deus conhece a minha estrutura física, Ele sabe o quanto eu suporto. E Ele vai trabalhar na minha vida dentro disso. Ele sabe como eu posso fazer para que aquelas coisas que não agradam a Ele sejam deixadas de lado. Não é pela minha força, mas é o Espírito Santo trabalhando dentro de mim, que fala, filho, não faça isso. Jesus Cristo diz assim, quando Ele vier, o Espírito Santo, Ele convencerá o mundo do seu pecado. Não adianta a gente ficar martelando a vida das pessoas, a gente tem que falar, mas a gente não converte ninguém. Quem faz o processo de conversão é o Espírito Santo. A nossa função é falar. A gente tem que abrir os lábios e falar para as pessoas, mas a gente não vai converter elas. Aí o Espírito Santo, com aquele jeito que só Ele tem, Ele abraça e fala, meu filho, não pratique isso. Isso me desagrada. Aí eu começo a olhar para essa palavra do Espírito Santo e começo a mudar a minha forma de agir. Aquilo que eu achava tão pesado, aquele fardo que eu achava tão pesado, eu consigo entender quando Jesus disse, aprendei de mim que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. As coisas de Deus não se tornam pesadas quando a gente permite que o Espírito Santo trabalhe na vida da gente e a gente tira de lado. Aí o processo de santificação vai se concretizando. Porque só seremos salvos o dia que Jesus voltar. Santos, o dia que Jesus voltar. Até a volta de Jesus nós estamos num processo de santificação. Eu não posso bater no peito porque eu tenho muito mais anos de igreja do que o Valdir e dizer eu sou muito mais santo do que você, Valdir. Eu estou no mesmo processo que ele está.
todos nós aqui, ó. Não é porque o pastor João Seabra, ele é pastor há muito mais tempo do que eu sou presbítero, que ele vai bater no peito e dizer assim, eu sou mais santo do que você. Nós estamos no mesmo processo de santificação. Se eu bater no peito, tirei todos os créditos de Jesus Cristo. Que a gente olhe para essa graça que nos é dado, de graça, e agarremos com todas as nossas forças. E deixemos que o Espírito Santo faça o restante das nossas vidas. Amém? Te convido a colocar-se em pé. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela salvação em Jesus Cristo. A gente vai orar agradecendo a Deus porque a promessa lá de Abraão, lá ó, era pra gente também. Hoje, 2014, nos alcançou. Pode ser que pessoas sejam alcançadas hoje por essa promessa. E agradecer a Deus pela graça, que é de graça. Senhor Deus e Pai que estás nos céus. Obrigado, Senhor, porque nós olhamos para a Tua palavra, Senhor. Porque um dia nós entendemos este plano de salvação, meu Deus, e levantamos as nossas mãos e aceitamos a Ti como Senhor e Salvador das nossas vidas, ó Senhor. Reconhecemos que não há mérito nenhum em nós, ó Pai eterno, para que possamos dizer, Senhor, eu fui salvo por causa disso, Senhor. Mas isso é a Tua misericórdia que se estende de geração em geração, ó Pai eterno. E obrigado, meu Deus, porque a Tua graça me alcançou, Pai. Obrigado, meu Deus, porque hoje eu tenho o privilégio de poder estar na Tua casa, te louvando, Senhor, te servindo, ó Pai eterno. E procurar fazer a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado porque o Espírito Santo que em nós habita, Senhor, tem nos corrigido, tem nos confrontado com a Bíblia e tem trabalhado nos nossos corações, ó Pai, para que nós possamos viver de uma forma digna, Senhor Jesus, de uma forma que Te agrade, Senhor Jesus Cristo. E isso só é possível porque o Espírito Santo faz esse trabalho, ó meu Deus eterno. Que nós possamos a cada dia olhar para esse plano de salvação, meu Deus, e agradecer a Ti, Senhor Jesus. E agradecer todos os dias da nossa vida, Senhor Jesus. Porque um dia nós estaremos diante do trono de Deus, diante do trono do Cordeiro, cantando Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Jesus Cristo. Que hoje, meu Deus, no dia que se diz hoje, nós possamos, ó Pai, estar num grande ensaio, ó meu Deus eterno, ter a alegria de dizer Santo, Santo, Santo Tu és, ó Pai querido. Louvado e exaltado é o Teu nome, Pai. Senhor, neste momento eu oro também pelas ofertas que serão recolhidas, ó Pai. Teus filhos, ó Senhor, que vieram à Tua casa, Senhor, que vão devolver os dízimos, Senhor Jesus, que entende que isso é questão de obediência, Senhor Jesus, e com alegria trazem os dízimos à Tua casa, Senhor, com alegria trazem as ofertas, ó Senhor Jesus, que serão ousadas, Senhor meu Deus, na evangelização, Pai. Senhor, abre as janelas dos céus e derrama uma bênção tremenda sobre a vida dos Teus filhos, ó Senhor. É que eu te peço no nome santo de Jesus, ó Pai, para a glória e para a honra do Teu nome, ó Deus. Esther está pedindo oração aí pelos seus familiares e amigos. Então, semana passamos aí, vamos orar pelos seus familiares. Queria agradecer também a todos os irmãos que estão reunidos aí hoje, véspera de feriado, e um número bom aí de pessoas participando aí, de irmãos, visitantes, estão participando dessa escola bíblica. Então, creio que Deus fica muito contente que não é exatamente às 10 horas que Deus está esperando o culto, mas sim às 9 horas da manhã, onde a gente está aqui estudando a palavra do Senhor, analisando, olhando para o nosso crescimento espiritual. E vamos encerrar então essa escola bíblica em nome de Jesus. Despedimos e passamos a palavra à direção do culto.